Agora, a partir dessa definição, nós podemos encontrar meios de produzir ou gerar transformações canônicas. Observe o seguinte, olhem para o primeiro membro dessa equação. Aqui aparecem as diferenciais dos Qs minúsculos e Qs maiúsculos. Então, e do tempo, né? Por causa do aparecimento dessas diferenciais de Q minúsculo e Q maiúsculo, nós podemos tentar examinar a possibilidade de considerar estas variáveis, Q minúsculos e Q maiúsculos, 2n ao todo, como variáveis independentes, em vez do conjunto QP minúsculo ou QP maiúsculo. Observe o seguinte, suponha que estas equações aqui, ó, que são n ao todo, né? Cada nova coordenada expressa como função das coordenadas e momentos antigos ou originais. Se nós pudermos resolver essas equações para os P minúsculos como função de Q minúsculo e Q maiúsculo, se nós substituirmos esse P minúsculo como função de Q minúsculo e Q maiúsculo aqui, aí os novos P's também ficam expressos em termos desse conjunto de variáveis aqui. Então esse conjunto de variáveis pode ser tomado como um conjunto de variáveis independentes, porque todas as demais variáveis se exprimem como funções delas. E aí nós podemos encarar esse φ como função dessas variáveis, e aí simplesmente por comparação nós vemos que as derivadas parciais dessa função φ vão ser os coeficientes de dqi minúsculo, maiúsculo e dt, tá bom? Então olha só, suponha que possamos resolver as n equações QI funções de Q PT para os n P's. Então nós teremos cada PI igual a uma certa função de Q minúsculo, Q maiúsculo e T. Não vou escrever, só repetindo o que eu havia dito antes. Se isso for possível, substituindo os P minúsculos aqui, nós obtemos os P maiúsculos como função desse conjunto de variáveis. Então suponha que isso seja possível. Como nós vamos ver, nem sempre isso é possível. Mas vamos considerar casos em que isso seja possível. Resolver essas equações para os P minúsculos e, portanto, expressar os P minúsculos como funções dos novos e antigos Q's. Vamos definir a função f1 de QT por simplesmente essa função φ, onde no lugar de cada P você põe a função P das variáveis Q minúsculo, Q maiúsculo, T. O resultado disso é uma função que depende dessas coordenadas e do tempo, que eu vou chamar de f1, que é uma notação tradicional para essa função. De acordo com a equação que define a transformação canônica, nós ficamos com soma de PI dqi menos PI dqi maiúsculos mais K menos H dt. Isso é igual a essa função φ é a f1 dessas variáveis. Então isso aqui é a diferencial da função f1 dessas variáveis. Portanto, cada coeficiente aqui é a derivada parcial de f1 em relação às variáveis correspondentes. Portanto, PI minúsculo é a derivada parcial de f1 em relação a QI, menos PI maiúsculo é a derivada de f1 em relação a QI, portanto, PI
é menos a derivada de F1 em relação a QI, e mais a nova hamiltoniana K de Q PT menos H é a derivada parcial de F1 em relação ao tempo, que eu vou escrever nessa forma mais conveniente aqui. Agora vamos tentar entender o que essas equações estão nos dizendo. Considere uma função F1 dessas variáveis. Uma função qualquer, diferenciável, obviamente. Dada uma função F1 dessas variáveis, olhe para esse primeiro conjunto de equações aqui. Esse primeiro conjunto de equações diz que cada P antigo é igual a derivada parcial de F1 em relação aos Q minúsculos. Mas o segundo membro dessa igualdade é uma função desse conjunto de variáveis, Q minúsculo, Q maiúsculo. Portanto, se nós resolvermos essas equações para os Q maiúsculos, essas equações aqui, ó, PI igual a d rond F1 d rond QI, isso aqui são funções de Q minúsculo, Q maiúsculo e T, que nós podemos resolver para os Q maiúsculos, são N equações, então daqui nós obtemos os Q maiúsculo como funções de QPT minúsculos. Tendo feito isso, nós agora considere essas equações aqui, ó. P maiúsculo I igual a menos d rond F1 d rond QI. Isso aqui são funções HI de QT. Se nós substituirmos aqui, ó, os QIs obtidos no passo anterior, isso aqui vai dar funções PI de QPT. Ou seja, nós obtemos a transformação canônica que leva das variáveis originais nas novas variáveis. E invertendo essas equações para obter as variáveis minúsculas como funções das maiúsculas e inserindo aqui e também em F1, né, onde aparecer Q minúsculo, né, por suas expressões em termos das variáveis maiúsculas, se obtém a função K. Em outras palavras, dada uma função qualquer F1 dessas variáveis, por meio destas equações, obtém-se uma transformação canônica. Então, com justa razão, a função F1 é chamada de uma função geradora de uma transformação canônica. Basta fabricar uma função F1 de qualquer forma que você queira, que dependa dessas variáveis, que por meio dessas equações se obtém uma transformação canônica. Esta função dessas variáveis, qualquer função destas variáveis, gera uma transformação canônica. Evidentemente, né, na prática, a busca de transformações canônicas é com o intuito de simplificar as equações de Hamilton e obter equações de movimento mais simples que possam ser mais facilmente integradas. Uma função geradora inventada arbitrariamente, em princípio não vai servir para simplificar nenhum problema mecânico de interesse. Mas o fato é que qualquer função dessas variáveis gera uma transformação canônica. Num problema mecânico específico, nós devemos procurar alguma transformação canônica que seja apropriada àquele problema mecânico e ajude a simplificar o problema. Desse ponto de vista aqui, ó, de dar uma função qualquer dessas variáveis, é como se você tivesse uma solução à procura de um problema. Há uma transformação canônica, que é gerada por essa função. Agora, se essa transformação canônica vai ser útil para facilitar a resolução de algum problema mecânico, é outra história. Nós vamos ver futuramente alguns procedimentos sistemáticos de encontrar uma transformação canônica que ajude a resolver um determinado problema mecânico. Mas, por enquanto,
é importante saber que basta dar uma função dessas variáveis para automaticamente ficar estabelecida uma transformação canônica. Algumas inversões que têm que ser feitas aqui, mas isso faz parte do processo.